Olá, minhas melhores vibrações de paz e de alegria, que Jesus nos abençoe. Aos meus queridos amigos do Centro Espírita Fraternidade Cristã Hilário Silva, meu carinho sincero e minha gratidão. Estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos em caminho de evolução. Termos aqui na Terra desafios, problemas, dificuldades, frustrações, dor e sofrimento. Faz parte da nossa jornada evolutiva. Mas pensarmos que não podemos mudar aquilo que nos acontece, muitas vezes está fora do nosso controle. Mas podemos mudar como reagimos ao que nos acontece e entendermos que a vida que criamos é a vida que vamos viver. Então vamos colocar nessas duas frases um outro jeito, uma nova perspectiva. Não podemos mudar, muitas vezes, o que fizemos conosco, mas podemos mudar como reagimos ao que fizemos conosco. É um caminho, é uma trajetória, é uma proposta. O caminho da libertação da dor e do sofrimento. Quando a gente pega um caminho, a gente quer saber para onde vai, a gente quer saber o que nós precisamos de levar, qual o tipo de calçado, que tipo de roupa, quanto tempo vai demorar, qual é a rota que vamos percorrer, qual é o mapa, o roteiro que vamos percorrer. Então, estudar a dor e o sofrimento e como podemos caminhar por ela vai nos ajudar a superar muito mais facilmente esses desafios que nos aparecem de forma natural na nossa vida. Tem uma bússola que é importantíssima, que é a da fé. Porque quando a gente tem a fé consolidada, fica muito mais fácil para a gente caminhar nessa jornada. E a fé, ela pode ser trabalhada dentro de nós, pode ser estimulada dentro de nós, por meio do estudo, por meio da intuição, por meio da prece. Para conseguirmos, então, nos libertar da dor e do sofrimento, vamos entender que vai ser um caminho, uma jornada que vamos percorrer. E nós temos 3 pontos de parada importantíssimos que nós vamos ter nessa jornada. O primeiro deles, aceitação. Não é aquela aceitação que a gente vai ter de ficar ali sem fazer nada, sem ficar sem atitude nenhuma, na inércia. A aceitação das coisas que nos acontecem, dos fatos da vida, do jeito que as pessoas são, a aceitação das minhas dificuldades, ela nos ajuda muito a vivermos de uma forma mais positiva os desafios que nós temos aqui na existência. Então, a aceitação, ela é uma força dinâmica, ativa e positiva. E a gente deve buscar, dentro das situações que a gente vive, o que eu posso melhorar nessa situação? Como eu posso modificar nessa situação? O que eu posso fazer aqui que está ao meu alcance para conseguir amenizar e resolver o problema? Vejamos a dor física que tantos de nós passamos. Uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. E nós vamos lá e tomamos um analgésico e a gente consegue aliviar isso tudo. Então, quando a gente trabalha a aceitação
de uma forma positiva, lúcida, buscando os recursos que a gente tem, a frequência à casa espírita, a oração, a água fluida, os medicamentos, uma boa leitura, um bom vídeo, a prece, nós vamos estar então trabalhando esses recursos em nós mesmos. Nesse caminho então, para a libertação da dor e do sofrimento, nós tivemos uma parada, a aceitação. E agora nós vamos para o segundo ponto de parada, desapego. A gente se desapegar, porque muito do nosso sofrimento aqui na Terra está ligado ao nosso apego. Apego ao nosso ponto de vista, a gente quer estar certo, a gente quer estar com a razão. Apego às coisas materiais, apego às situações que não estão no nosso controle, apego às pessoas. E aí a hora que a gente começa a trabalhar então o despreendimento, em que nós vamos, em primeiro lugar, aceitando, concordando com a vida, concordando com o que nos acontece, concordando com o jeito que as coisas nos aparecem, porque fomos nós mesmos que fizemos essa trajetória para criarmos esse tipo de situação. E aí a gente vai se desapegar, aprendendo a amar de forma incondicional, aquele amor que parte de nós como uma energia, um fluxo que em primeiro lugar vai nos beneficiar, mas ao mesmo tempo não impondo às coisas, às criaturas amadas, regras absurdas de muitas vezes comportamento que as pessoas ainda não têm condição de ter. Então, no caminho para a libertação da dor e do sofrimento, aprendemos na primeira parada a aceitar, na segunda parada a desapegar. E aí nós vamos conseguir chegar ao ponto final, que é a transformação do mal sofrer em bem sofrer, a transformação de nós mesmos, porque a dor, ela é um recado nosso para conosco mesmo, um recado da vida para aquilo que nós precisamos desenvolver em nós, de potenciais, de criatividade, de capacidade para sairmos de situações complexas, capacitações que a gente ainda não tem, mas que a gente está aprendendo a ter quando a gente encontra um desafio. E aí vale muito a pena a gente usar na nossa linguagem substituições. Ao invés de problema, desafio. Ao invés de difícil, trabalhoso. E isso vai envolver, da nossa parte, um comprometimento nosso conosco mesmo, de aceitar a vida como ela é, de alinhar a nossa vontade à vontade divina. Porque se Deus faz, é porque é melhor para mim. Porque Deus é bom e sempre quer o melhor para todos nós. Desapegar, aprendendo a amar de forma incondicional. E num terceiro ponto, o ponto final, alcançar a transformação que aquele processo, aquele desafio e aquela dor nos trouxe, aonde a gente vai chegar então à conquista de uma pessoa modificada, de uma pessoa melhorada e transformada. Precisamos então, meus queridos amigos, encontrar em nós, porque já temos isso dentro de nós, a centelha divina, dessas qualidades, dessas virtudes que nos fazem, então, saber viver cada dia de dificuldade, tendo como bússola a fé.
lembrando de Meimei, não perdendo a fé nas dificuldades da nossa vida, erguendo a fé como uma luz que vai, então, nos iluminar os nossos pés, os nossos passos no caminho que a gente tem que percorrer. Porque tudo, absolutamente tudo passa sobre a terra, mas o que vem do céu permanecerá. E de todos os infelizes, os mais desdichosos foi aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Vamos trabalhar a confiança em Deus e em nós mesmos, lembrando sempre que brilha nova alvorada ao fim da noite. E para todos nós teremos dias de mais alegria, de mais saúde, de mais paz. A finalidade, a vontade minha com esse vídeo é a gente trabalhar em nós a esperança de podermos, nas noites de dificuldade, sabermos que dependendo de como a gente vive essa noite, nós teremos um amanhecer muito melhor e mais tranquilo. Não podemos, então, mudar aquilo que fizemos com nós mesmos, mas podemos mudar como reagimos ao que nós fizemos com nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, fiquemos todos com Deus.